Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Muito boa noite para você que está no chat conosco. Quem está no chat com a gente, já manda seu alô, estou aqui. Jubinha tá aí. Quem mais estiver aí, já vai mandando o seu olá. Hoje nós temos uma live muito especial, muito, como posso dizer, importante, porque além do tema, hoje nós vamos apresentar a nova coleção de cartas. Ainda não está finalizada, mas hoje já tem várias cartas aí. Então, quem pegar essa live vai pegar a nossa nova coleção de cartas de uso pessoal, que está sendo prometida há séculos, mais ou menos, né, Raulzito? Finalmente saiu. E também já queria mostrar também umas paradas aqui que nós vamos ter, que a Jambu Editora mandou pra gente. Vou mostrar só uma coisinha, Raulzito, que tá nas minhas mãos aqui, que eu acho que vale a pena. Que tu, que era bastante interessado. Olha isso aqui. Pô, que massa. Muito off-day. Capa bonito dura. livro. Capa dura, é uma chaproscona de livro, tá? Agora, nós vamos dar no patronato? Será? Será que vai ser pra alguém? Não sei. Fiquem de olho aí, galera. Se tornem patronos e fiquem por dentro dos prêmios, tá? Todos os meses são são 8 prêmios que nós estamos dando, tá? E a partir de R$5 por mês você concorre a todos eles, galera. Não tem mistério nenhum, tá bom? Participou do patronato, concorreu aos prêmios. Simples assim. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tema, né? Foi sugerido pelo Raulzito. O mestre precisa seguir regras. A gente trouxe aí o Vitor também para conversar sobre esse tema com a gente. Te apresenta aí, Vitor, para quem não te conhece. Beleza, gente? Meu nome é Vitor. Eu já joguei algumas mesas aqui dentro do movimento. Eu escrevo sobre Changeling. Estou começando a escrever sobre aparição e esquecimento. E vamos que vamos, porque isso aí eu acho que vai dar o que falar. É verdade. E Raul, me explica, cara, o que aconteceu, cara? Desabafa. Por que tu veio com esse tema? Porque eu sempre que o Raul vem com esse tema, aconteceu alguma coisa. Cara, eu vou dizer que eu não lembro exatamente por que eu pensei nisso. Provavelmente foi alguma discussão de Twitter que eu vi e eu fiquei com isso na cabeça. Né? Entendi. Eu sou esse tipo de pessoa horrível, né, que usa o Twitter. Entendi. Então... péssimo tipo de pessoa pra existir nos dias atuais. Mas assim, eu achei interessante e que acabou mesclando minimamente com o que nós vamos apresentar hoje, né? Porque hoje é o que eu vou apresentar as cartas, né? E as cartas, elas meio que tiram esse poder, né, das regras. Elas subjugam o poder do mestre, em certo modo. Mas hoje nós vamos falar sobre o narrador. Vou começar pelo narrador, né? O narrador, o mestre, o chefe de cerimônia, whatever, o zumbi mestre, dependendo do jogo que você joga, tem um nome diferente, né? Mas quando a gente vai explicar RPG para aquela pessoa que não conhece nada, normalmente tu explica como. É um grupo de pessoas que está desenvolvendo uma história em conjunto e tem um narrador, um mestre, etc. Esse mestre ele é responsável por quê? Por ser o mestre das regras, né? A pessoa que cuida das regras do jogo para que ninguém faça nada com que o jogo não permita, né? Para que seja o grande pilar da moral. Da moral é foda, né? Das normas do jogo. Né? Eu sempre digo que ele é meio que uma mistura de juiz com um diretor de cinema, assim. Sim. Eu vejo mais o narrador, ou mestre, ou como vocês queiram chamar, como um guia, na verdade. O cara que guia as ações da história. Entendeu? E que leva as coisas para ficar o mais homogêneo e que a história fique mais bacana possível. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né, que independente do que a gente fale, né, a gente sempre tenta explicar que o narrador, ele segue regras, né? Ele faz as regras serem aplicadas para os jogadores. Mas, quando que isso se torna uma coisa... mais uma regra do que uma sugestão, né? O narrador seguir as regras. Porque, acho que assim...
os principais livros de RPG vão conter isso, que eu li principalmente, todos vão ter que o narrador, né, ele é o responsável principalmente pela diversão e também pelo andamento da diversão do todo, né? Então, a famosa regra de ouro, né, o narrador tem a palavra final, contanto que para a diversão do grupo, ela meio que é uma regra que subjuga outras regras. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que vai entrar essa conversa, Raulzito. O que tu acha? É a famosa noção da regra de ouro, né? Que inclusive aparece escrito no livro de Vampiro à Máscara, 3ª edição, e é da onde que eu lembro que o mestre tem esse poder de ignorar as regras em nome da história, da diversão do grupo. Né? Exato. Mas eu acho que todo RPG tem a regra de ouro. Pelo menos todos os que eu vi até hoje tem. Sim, é que eu lembro do livro da 3ª edição de Vampiro porque tinha com esse nome, assim, a regra de ouro, né? no box. Mas no D&D que em 3.5 também tinha um capítulo falando sobre o narrador, e não sobre regra de ouro, mas tinha um nome parecido também. Eu não me lembro exatamente agora. Eu sempre conheci como regra de ouro e mantive na minha cabeça dessa forma. Eu acho que tá muito bem explicado até o nome, né? Bom, diferente do nome, da regra, etc, né? Vamos pro assunto que eu acho que não tem como a gente fugir, né? Cara, meu ponto de vista, assim, bem particular é que eu sou um narrador que eu gosto de dizer que eu sou justo. Eu não sou um cara que mata de sacanagem, mas eu também não tiro a mão se o cara tá fazendo cagada e vai morrer, tá ligado? Eu costumo dizer que se o andamento do jogo tá legal e o inimigo tirou um crítico e eu tô usando escudo, né, lógico, ou então eu diminuo o dano do inimigo ou qualquer coisa do tipo, beleza. Agora, se o cara tá fazendo, se o grupo não tá legal, o grupo tá fazendo merda, tá lutando com quem não deveria, talvez, ou coisa do tipo, e as coisas conspiram pra que dê uma ruim, eu costumo aplicar as regras. Mas isso não é uma constante, né? Tem muito narrador que prefere ser muito direto com as regras, né? Não é flexível. Então, tipo, se aquela parede precisa de 20 da CD pra te passar ela e tu tira 19, tu não passa. E tem também o cara que não liga muito. Ele fala assim, rola o dado, tu tirou 15. Ele tinha pensado que passava num 18. Ele fala, passou. Daí o outro vai rolar, o dado tirou 2. Passou também. Tipo, é aquela famosa situação. Rolem o dado pra ouvir. Daí todo mundo... Daí um cara tira um monte, o outro tira pouco. Todos vocês escutam. Porra, então não rola o dado pra ouvir, tá ligado? É o famoso deixa eu ver a cara do dado, né? Não, tipo isso. É o famoso rola um teste pra cavar um buraco do GURPS, tá ligado? Tipo, não faz sentido, assim. É a regra ao máximo. Então, assim, a gente tem esses dois tipos de narrador, né, esses 3 tipos de narrador, o flexível, o muito certo e o cara que não liga muito pras coisas. E eu acho que entre essas 3 existe a nuance também, né? Que fica entre o meio e o extremo de um lado e o meio e o extremo do outro. Eu acho que varia de todas as formas. Sim, sim, certeza. Mas, cara, isso é uma coisa muito importante o pessoal ter noção, é que, primeiro, né, não existe narrador único, né? Cada narrador acaba tendo a sua própria forma de narrar, a sua própria estilo de narrativa. Isso impacta muito em como aquelas pessoas que começam a jogar com ele entendem o RPG em si, né? Então é por isso que quando a gente fala que o RPG ele não tem certo ou errado, né? O importante é se divertir, é muito sobre isso, porque acaba que cada grupo acaba tendo as suas próprias formas de se divertir, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro também é que o manual de regras ele existe, e a não ser que você esteja jogando um sistema próprio que a galera adora por um motivo, né? Que a gente talvez fale sobre isso. Eu acho que é importante o jogador poder contar com aquilo. E eu não digo nem o advogado de regras, tá ligado? Porque o advogado de regras é um caso à parte. Eu digo o cara poder saber que eu vou investir em força porque o meu personagem quer carregar o Old Dragon 2.
eu quero poder carregar mais itens quando eu sair da dungeon, tá? Então eu vou investir mais em força no meu personagem e tal, blá 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 blá. Daí o narrador fala assim, não, essa regra eu não uso. Porra, mano. Tá ligado? Porra. Uhum. Então assim, eu acho que é complicado, né? Quando o narrador precisa ou quando não precisa. O que tu acha, Vitor? Quando é útil, quando não é útil, cara? Tu acha que sempre é? Então, cara, eu acho que assim, combinando antes não fica caro pra ninguém, né? E se o grupo combinou de não usar determinada coisa, isso daí tem que ser combinado antes do cara fazer a ficha, inclusive. Né? Mas assim, se for pertinente pra um e o cara às vezes quiser, eu acho que mesmo que o narrador ele não use, ele não precisa falar pro cara que ele não usa. Entendeu? Ele pode deixar o maluco no barato dele e seguir, entendeu? Pô, beleza, você fez, legal, gostei da iniciativa e tal, vamos seguir. E vou passar a usar, talvez, entendeu? Mesmo que eu não usasse. Né? Eu acho que tudo dá pra conversar e acertar. Lembrando que, assim, gente, a ideia inicial do RPG é você juntar os seus amigos e jogar. Né? Com a tecnologia facilitou essa coisa de jogar à distância, você às vezes joga com pessoas desconhecidas, mas é uma forma de você também conhecer as pessoas, criar uma amizade com as pessoas, né? Então, assim, eu sou a favor de quanto menos treta no jogo, melhor, né? E aí, o que me leva a pensar a esse respeito? Se a gente se manter inflexível com determinadas coisas, vai acabar atrapalhando a diversão. Né? Então eu acho que cada caso é um caso, e eu acho válido o narrador, né, ou o mestre, né, ele ter esse feeling de entender qual é o barato do cara. Com certeza, com certeza. E é importante por isso a sessão zero, né, que a gente tanto defende, né? Exatamente. E é esse alinhamento de expectativas, né, que a galera vai tendo e se conhecendo também, né? Hoje em dia, eu acho que é aquilo que eu vivo falando, né? Falando do Raul, que o Raul é o cara que tem o grupo e tal, grupos há muito tempo, né, e tal. Mas, tipo, o RPG não é mais assim, né? Tipo, ainda existe esse RPG, galera que se conhece há muito tempo, mas eu acho que o RPG hoje ele evoluiu para uma coisa muito virtual, ao nível de até os encontros serem virtuais, né? Porque acho que a nossa sociedade meio que mudou, é difícil, eu não sei que tu mora numa cidade pequena, tu ter a galera da rua que joga RPG, né? Normalmente tu se conheceu por, sei lá, algum evento, ou então, sei lá, ou a internet, ou algum grupo do Discord, ou tu joga online, etc. Então, tu joga com muitas pessoas e isso muda um pouco também as expectativas, né? E faz com que a sessão zero seja cada vez mais impactante e faz também que essa questão das regras sejam importantes, né? Eu acho que esse grande número de sistemas próprios que a galera tem é meio que tentando fugir um pouco disso, sabe? Tipo, é foda falar isso porque não é sempre, tá, gente? Mas parece um pouco aquele caso de eu tô em preguiça de ler, então eu vou fazer o meu sistema próprio, porque daí se alguém criticar as regras, é as minhas regras e eu sei delas e ponto, tá ligado? Não tô dizendo que todos são assim, né? Muitos sistemas que nós jogamos hoje foram sistemas próprios. O próprio D&D foi um sistema próprio pro cara que jogava Wargames, tá ligado? Então, Exato. Né, tipo, não é uma crítica aos sistemas próprios, galera. Muita coisa bacana surgiu de sistema próprio, muita coisa bacana vai surgir de sistema próprio. Mas isso não pode ser uma desculpa pra te não entender as regras do jogo e também querer usar como punho de ferro. Ou foi até embora, falei demais. Não, até porque se tu cria um sistema próprio, é natural que tu vai querer seguir as regras que tu criou, né? Exatamente. Eu acho que assim, né, se existe um sistema já estabelecido, ele foi estudado e ele deve servir como base. Ele não precisa servir como uma diretriz total e absoluta, mas ele serve como base. Né, que aí você, em uma dúvida, você às vezes resolve pela sua cabeça, mas combina com o resto do grupo, ó, eu vou pesquisar e tal, e se tiver de uma forma diferente, a gente conversa depois e assume pro resto, pra sequência da aventura, como é que vai ser. Eu já vi muito isso acontecer. Com certeza. E tu, Raul, o que tu acha desses mestres que pulam regra aí, que não segue regra?
Cara, eu por muito tempo fui um mestre que ignorava várias regras, assim, tá ligado? Até porque eu por muito tempo. Eu queria ter uma própria. Até porque eu mestrei muito 3DT, e 3DT é um sistema simples de tu improvisar e inventar regras na hora, assim, sabe? Mas um jogo que mudou muito a perspectiva em relação a isso foi o Cult Divindade Perdida, né? Porque o Cult, ele tem um sistema de regras que ele é desafiador pro narrador, assim, sabe? Que tá lá no livro que se... porque em Cult, né, é um Apocalipse Engine, ou motor Apocalipse, só pra usar o termo que o Valpassos falou, porque eu gostei. O mestre, o narrador, ele não rola os dados, né? Só os jogadores rolam os dados. Só que o mestre, ele tá amarrado na ideia das consequências por trás dessas rolagens, né? Então, se o jogador tem uma falha e no livro tá escrito que vai ter uma consequência para essa falha, né? Que o mestre vai fazer um movimento contra o personagem. Então, esse desafio narrativo só faz sentido se o mestre seguir as regras, né? Sabe? E aí foi quando eu pensei, cara, eu achei isso muito foda, sabe? Eu achei isso muito, muito legal, assim. Porque tu percebe que, tipo assim, não é aquela... Como é que eu posso dizer assim? É uma regra meio limitante até, de certa forma, só que bem diferente do que eu tava acostumado com regras de jogos de RPG, né? De ser aquela coisa binária de consegue, não consegue, ou quanto consegue carregar, o que a tua magia consegue afetar, sabe? Colocou uma restrição narrativa na minha mão, e aí eu tive que usar as regras pra isso, assim, usar as regras a favor da história, assim, foi o que começou a mudar a minha perspectiva, e eu comecei a respeitar mais as regras depois disso, assim. Então é até recente, né? Eu comecei a jogar Cult e foi mais ou menos quando eu escrevi a primeira resenha pro Movimento RPG, em 2019, eu acho. 2018, 2019, Então é recente isso. Sim, mas cara, isso é uma coisa que eu acho que vem também um pouco com a maturidade, né? Tipo, não tô dizendo que a gente era imaturo, mas é que os jogos de mais maturidade exigem mais regras, no meu ponto de vista, né? O GURPS é um jogo de bastante maturidade pelo fato de que ele tem muitas regras e tu tem que saber o que tu usa e o que tu não usa. Mas ao mesmo tempo ele pode ser extremamente simples. A galera zoa muito o GURPS, mas o GURPS pode ser jogado tão simples quanto um 3D&T, né? Tipo, tá, não tão simples assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É mais rápido tu fazer uma ficha de GURPS do que tu fazer uma ficha de D&D 3.5, dependendo do que tu for usar, tá ligado? Isso que eu acho que se você quiser fazer um paralelo, acho que você pode até fazer um paralelo com o Pathfinder, porque acho que foi a ficha mais complicada que eu já fiz. Pathfinder 2, no caso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, agora tem certos sistemas, o próprio mundo das trevas, quando ele é jogado da forma como ele foi criado, né, como ele foi pensado, tu não criar somente uma máquina de matar, tu criar um personagem político, entender que existem mecânicas de drama, sabe? Entender essas mecânicas, né? Entender que não dá pra fazer do Diabler, porque senão tua humanidade baixa muito, né, Raul? Tipo, entender essas regras, tu acaba entendendo um pouco mais sobre regras e porque elas são necessárias pro jogo, né? Eu acho que tem um pouco disso. Quando a gente começa a jogar RPG na adolescência, a gente quer fazer o que os filmes estão fazendo, o que os animes estão fazendo, o que os doramas estão fazendo hoje em dia, né? Tipo, a parada é querer simular uma história, né? Tipo, por mais que tenha... Eu tô generalizando, galera, mas tipo, meu grupo queria criar uma história desde sempre. Beleza, cara, parabéns. Você é um líder dourado. Mas tem muitas pessoas que não são assim, né? Tipo, quem nunca criou o seu, o seu Naruto, o seu Shiryu, tipo, todo mundo que já criou um personagem inspirado em algum personagem que gostava muito, sabe? E é isso. Então, assim, as mecânicas, elas meio que, acho que nessa época, a gente meio que molda elas pra gente conseguir chegar no que a gente precisa, no nosso objetivo, tá ligado? Como jogador, e o narrador
estando ali pra dizer o que funciona e o que não funciona, ainda mais no passado, onde nem todo mundo tinha um livro de regras à mão. Normalmente quem tinha era o narrador, né? E daí o narrador fazia os teus personagens, ou te ajudava a fazer o personagem. Vai dizer, Raul, vai dizer que todo mundo do teu grupo lia todos os livros que tu tinha ou que o narrador tinha. Não, claro que não. Exatamente. Até hoje não funciona assim, com a facilidade do PDF. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, que tu falou do Vampiro à Máscara, uma regra que ninguém segue, é a regra de Diablar do Vampiro terceira edição. Todo mundo jogava errado e fazer Diablar não compensa. Pois é. Mas é por isso que a gente joga errado, né? Porque é bem mais legal com o Diablar. Então, mas assim, você acaba caindo em outras situações também, né? Na parte da adolescência, principalmente, eu vi muita gente jogando lobisomem e fazendo lobisomem Capitão Planeta, e não é essa a pegada. Sim. É um negócio muito mais interiorado, né? E não é uma coisa que você cria, você idealiza, na verdade. É muito mais uma idealização daquele personagem que você gosta e você traz ele para uma narrativa diferente que você está jogando. E aí você consegue, mas óbvio, você tem que adaptar. Não dá para ser uma coisa crua. E as regras estão aí para te ajudar nisso, inclusive. Se eu não me engano, acho que é a Ordem Paranormal que tem a questão de você adaptar uma regra para você criar uma determinada criatura, um determinado monstro, né? Eu não tenho certeza do jogo, mas eu acho que é em Ordem Paranormal. Eu nunca joguei, mas eu vi alguma coisa a respeito. Pode ser que tenha, mas o nosso especialista não tá aqui hoje, que é o Não Miguel. tá, né? Mas, cara, sobre essa questão das regras, né, também tem aquele extremo, né, que eu falei, que é o famoso o narrador que é tudo milimetricamente conforme as regras, que é o advogado de regras jogador que virou um narrador, né? Que eu acho que isso também é ruim, né? Como a gente falou aqui várias vezes, o importante da narrativa é a diversão, e quando uma regra atrapalha a diversão, ela tem que ser burlada. Mas aí eu trago um outro problema. E quando o narrador segue as regras do cenário? Porque eu já contei aqui, eu acho que a minha história algumas vezes, que a minha primeira experiência com Tormenta foi horrível. Eu odiava o cenário de Tormenta. E daí eu odiei todos os cenários. Por quê? Porque eu fui fazer uma determinada ação com o meu personagem e o narrador falou assim, não, tu não pode, porque no livro, daqui a X anos, vai acontecer tal coisa. Eu falei, mas a gente tá jogando RPG, brother. Tipo, se eu quiser matar esse rei que vai virar sei lá quem depois, eu mato ele se eu tiver poder suficiente pra isso. Foda-se, RPG, eu não tô escrevendo um livro, né? Quer dizer, entendeu, né? E ele, não, mas não pode fazer isso. Cara, e tipo, ficou brabo, parou de narrar. E eu falei, cara, não jogo mais cenário, não jogo mais nenhum cenário pronto. E pra mim o Tormenta era o problema por causa que eu tava jogando Tormenta na época, né? Tipo, não que não existam isso em Dragonlance, em, sei lá, outros cenários aí. Eu esqueci o nome da aventura, é da Rainha Tempestade, né? Rise of Tiamat. Você tem, logo no iniciozinho, você tem um dragonato, se não me engano, né? Que é o Langarossa, que ele é protegido pelo cenário. Você não consegue matar ele justamente porque ele tem um papel lá na frente. Isso eu acho que é um pouco da regra engessada que a gente está falando, né? Que o narrador ele se prende nisso, cara. Que se um personagem conseguiu destruir determinado personagem, mesmo que ele seja protegido pela regra, você vai e você encaixa um outro no lugar dele depois. Eu acho que é tudo válido justamente para isso, é para a diversão acontecer, porque senão o cara fica frustrado e até de repente para de jogar. Claro. E até porque tu pode, assim, criar uma desculpa narrativa, assim, para que algo aconteça daquele jeito, né? Dizer, tipo, esse personagem ele tem um anel da invulnerabilidade que tu não pode matar ele. Beleza. Tu não pode matar ele, só que tu pelo menos tem que abrir a possibilidade para esse anel poder ser roubado ou pros, exatamente, pros jogadores criarem um plano pra contornar isso. Você cria até uma quest em relação a isso. Eu acho que assim, cara, se você quer usar um cenário, você pode seguir as regras do cenário, tipo,
como é que funciona o mundo, quais as raças, quais os povos, os idiomas, tudo muito legal. Mas quando você quer seguir as regras de uma história, é complicado. O que é passado, beleza. Ainda assim, aconselho fortemente mudar. Muda o que você conseguir mudar para ficar interessante, para fazer fazer como é que eu posso dizer? Fazer aquele jogador que é o rato de livro, que eu esqueci a palavra, não seria essa, mas tipo, o cara que lê todo o cenário antes, sabe todo o bestiário completo, se fuder, tá ligado? Tipo assim, não, mas esse artefato aí tá com tal cara, daí tu vê, putz, tá com outro cara, sabe? Tipo, fazer esse tipo de coisa é muito legal, tipo, acontece e é muito bacana. E cara, então, muda, mas tipo assim, o futuro, ele tem que pertencer aos jogadores. Você não tá reescrevendo aquela história. Você na verdade não tá passando por cima daquela história, você tá realmente reescrevendo ela. É uma nova história, com novos heróis, com novos personagens, com novas perspectivas. E mesmo que você pegue, sei lá, vamos pegar a Guilda do Macaco aí, que foi a história de fim dos tempos de Tormenta, né? Que foi os autores jogando, blá blá blá. Pegar eles e jogar tudo de novo, as decisões vão ser diferentes, os caminhos vão ser diferentes, as coisas vão ser diferentes. Porque nem mesmo a pessoa que já jogou aquela mesma história jogar 2 vezes vai ter as mesmas decisões, os dados não vão ser iguais. Essa que é a magia do RPG, né? Então, quando o cara pega pra seguir regra assim, nesse ponto, cara, pra mim, é aquela parada que entra no cara que não quer jogar RPG, ele quer se fazer o famoso a linha, né? É o narrador que quer conduzir o jogo. E isso pra mim, na moral, é o pior tipo de narrativa que existe, cara. Pior. Mas aí é que tá, eu vou oferecer um contraponto, porque, tipo, se tu pegar um narrador que segue fielmente as regras do sistema, não falando da cronologia do cenário, tu pode justamente fugir disso por causa da imprevisibilidade das rolagens, né? Então, tipo, tu vai lá e diz assim, porque esse cara aqui, ele tá destinado a se tornar o rei como tá escrito no romance e tal lá, e daí, tipo, chega um inimigo e manda um crítico nele com dano máximo, assim, sabe? E aí, tipo, é aí que entra um pouco, acho que o cerne da escolha que a gente tá falando, né? Tipo, que o cara vai acatar essa rolagem, digamos, que não tá planejada, assim, e usar isso pra construir a história a partir desse momento, né? Ou o cara vai ignorar isso em favor de uma suposta canonicidade, digamos assim, ou uma narrativa mais eu não sei exatamente o adjetivo que eu quero. Uma narrativa um pouco mais clichê, digamos assim. Eu acho que encaixa. Cara. O clichê, no caso. Né? Eu acho que encaixa. Então, na verdade, assim, o meu ponto de vista é que eu acho que o RPG ele tem que ser do jeito, tem que ser fluido, tá ligado? Não pode ser esse negócio clichê, tipo, não vai matar, ou alguma coisa do tipo. Só, tipo, abrindo espaço, eu acho que eu pensei numa maneira de explicar melhor, assim. Tipo, tu tá jogando O Senhor dos Anéis, sabe? Aí chega um momento que ainda no mesmo período ali que se passa o primeiro livro do Senhor dos Anéis, né? A Sociedade do Anel, o Aragorn leva uma flechada e morre, sabe? E aí, tipo, tu cagou completamente a história do mundo daí pra frente, né? Mas tu abriu possibilidade de uma história muito interessante, né? Do ponto de vista RPGístico. Sim, você cria uma nova dinâmica pra uma coisa que já foi feita também, né? Você tem uma história única na mão. Com certeza. E eu acho que tipo, isso é uma coisa muito importante, né, que o Raul falou, tipo, cria uma história única. Porque, cara, isso abre, a gente já falou sobre isso, né, também, abre um leque gigantesco de possibilidades, tá ligado? Primeiro, tu seguiu a regra à risca. Beleza. Só que no mundo de Senhor dos Anéis não existe ressurreição. Quer dizer, o Gandalf, tá, vocês entenderam, mas não existe a magia res, né? Né? E se
eles descobrem que existe um ritual que pode trazer o rei de volta, que seria o Aragorn, né? Eles vão precisar dele lá na frente para o exército de não sei quem, blá 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 blá. E daí a quest vira isso. Isso tá fora das regras, mas gera uma história tão incrível quanto, se tu parar pra pensar. Exatamente. Então a grande questão que eu acho que o narrador precisa, é foda que é sempre no rabo do narrador, né? É que, tipo, o narrador precisa ser o cara que ele precisa decidir o quanto da regra tá sendo importante para o que vai acontecer e o quanto ele precisa ignorar da regra. Ao mesmo tempo, que agora tirando só do narrador, né? Que os jogadores também precisam pô, gente, tá legal, mas a gente não tá afim de ressuscitar o Aragorn. Foda-se, eu quero virar o novo rei. E aí? Tá ligado? Tipo, então eu acho que os jogadores também têm que ter esse pulso firme de seguir a história baseada no que eles querem fazer. Porque assim, cara, às vezes o narrador tem ideias fantásticas, porra, tem uma ideia vai ficar muito legal quando eles fizerem isso. E o grupo passa um dia inteiro vendendo 2 cavalos. Sim, eu estou falando com vocês, jogadores. Vendendo 2 cavalos em vez de fazer qualquer outra coisa. E eles ficam lá vendendo a porra dos 2 cavalos, mano. Nada a ver com o que é a história. 2 cavalos que nem eram deles. E tipo, isso não leva a história pra lugar nenhum. Mas são jogadores de RPG, né? Então, a gente às vezes peca um pouco como narrador, achando que todas as histórias elas precisam chegar a algum lugar. Tudo precisa ter... Eu peco muito nisso. Tudo precisa ter um motivo. Eu tive... Na época que eu tinha tempo, né? Lógico. Escrevia história, e eu conseguia encaixar a história de todos os personagens que participaram da crônica, inclusive os que morreram, os que voltaram, os que trocaram de personagem, pessoas que saíram da crônica e voltaram. Todo mundo tinha uma timeline ligando os acontecimentos de tudo que aconteceu na campanha até o final dela. Eu fiz isso, tá? Tem um documento de, sei lá, 70 páginas disso, porque tudo tinha um motivo. E isso é idiotice da minha parte. Tá? Porque, tipo, beleza, é mais fácil de entrelaçar coisas depois que elas já aconteceram. Só que é perca de tempo, cara. Na vida real, tá certo que não estamos jogando vida real, né? Não estamos jogando, boletos e busões. Mas na vida real, cara, no RPG também precisa ser assim um pouco. Precisa ter um pouco de cotidiano, no meu ponto de vista. Não pode tudo ter um motivo épico. É que nem aquela história. Não, vocês são os aventureiros mais fodas do reino. Nós precisamos de vocês para salvar todos vocês. O grande guerreiro de nível 1, o grande mago de nível 1, o grande clérigo de nível 1. Porra, mano. O famoso tropo do escolhido, né? Ela foi destinada numa profecia. Exatamente. E, cara, eu acho que isso... Você pega isso dentro de Matrix, inclusive. Mas Matrix eu acho que o 1 principalmente soube trabalhar muito bem isso, porque chegou um momento que ele não é. E daí depois ele se torna, tá ligado? Ele se torna. É isso que é legal, é isso que é o pulo do gato. E principalmente Matrix é um filme, não é um RPG, né? Sim, exatamente. Importante. Não, eu tô falando, mas é uma narrativa de qualquer forma. Sim. Né? Sim. Mas eu acho que é uma coisa que os narradores pecam muito, assim. Mas eu acho que pior do que isso, né? Daí a gente tá falando de tipos de mestre, já sendo totalmente do assunto. Totalmente do assunto. É o narrador que... É um narrador que tem o escolhido, só que é um NPC dele, tá ligado? Tipo... que é o cara principal que faz tudo, mas... Já passei por isso. Não é nenhum dos personagens que tá na mesa. Já passei por jogando, isso. Não narrando, não. Jogando. Acontece muito. Triste, é muito triste. É raro, mas acontece muito, né? Mas, cara, essa questão das regras é sempre importante a gente lembrar também, né? Como eu falei, porra, cara, olha esse livro. Olha aqui, tem, sei lá, 300 páginas desse livro. É uma chapoca, né? Vai parar, vai ler, vai entender, vai reler, vai fazer resenha pro Movimento RPG, vai fazer tudo isso e depois ele vai pegar o livro e vai tocar fora, sabe? Tipo, não. Então eu acho que é importante também os jogadores entenderem, quando o narrador ele quer usar as regras, é porque ele teve um trabalho que os jogadores não tiveram, que foi ler a porra inteira do livro. Né? Exatamente. Tipo, quando tu lê um livro, nada contra livros menores, mas quando tu lê um livro aqui, ó, vou pegar um que eu gosto muito. Aqui, ó. Aqui, facinho, ó. Quando tu pega um livro desse, tu lê todo ele,
em uma cagada da paleta dele, não é um esforço homérico. Tu devia ir no médico, cara. Não sabe se eu leio muito rápido. Entendeu o que eu quis dizer, né? Mas, tipo, quando o cara lê um livro daquele ali, tipo, um livro pequeno, tudo bem. Mas também são poucas regras pra seguir. Agora, quando é um livro muito complexo, um livro gigantesco, um livro com muitas coisas, é importante que os jogadores também entendam o lado do narrador, que ele precisa se divertir também. E o narrador, não é que ele se divirta usando regras, mas, porra, um livro desse tamanho, eu não sei, eu não conheço esse livro aqui, mas depois eu vou usar o exemplo do, sei lá, um livro de Game of Thrones, por exemplo. Tu tem mecânica de política, intriga política, tu tem mecânica de guerra de cerco, tu tem mecânica de guerra de grandes quantidades de população, tu tem mecânica de criação de casa. Então o narrador ele vai querer utilizar cada uma dessas mecânicas em algum ponto da história. Então, pode falar. Não, e principalmente, às vezes é importante escolher um bom momento para usar essas mecânicas, né? Sim, com certeza, né? Também, tipo, estamos aqui no reino, tá tudo muito bom, beleza, agora vamos pra uma guerra de circo. Não, tem que tudo caminhar pra isso, né? Tipo, é questão de contexto, né? Mas agora, porra, tem uma guerra de circo que vai acontecer, o narrador tá ali preparado semanas, preparou os exércitos, entendeu como é que funciona o sistema, pegou miniatura, os caramba, daí chega o grupo e fala assim, não, a gente não vai pra guerra, a gente vai fugir pelos fundos. Porra, bicho, sabe? Tipo, ajuda o narrador, sabe? Então, assim, eu sou o cara que provavelmente fugiria pelos fundos só de sacanagem com o narrador? Sou. Mas não façam isso. Tipo, eu acho que a gente tem que também aproveitar um pouco do que o jogo apresenta pra gente, né? Um exemplo que tu sempre comenta aí, né, da famosa regra de cavar buraco do GURPS, né? Tipo, eu vou cavar um buraco aqui. Aí, tipo, beleza, tu tem a regra na página tal e tal, mas o que tem envolvido, né? Assim, qual é a consequência de tu falhar nessa cavada de buraco, né? Agora, tipo assim, eu preciso cavar um buraco antes do sol nascer pra conseguir completar o ritual XYZ lá. Não, aí é um bom momento pra usar essa regra. A regra, né? de cavar buraco é pra jogar jogo de Segunda Guerra Mundial pra te cavar trincheira, tá ligado? Então é importante tu cavar um buraco. Mas tem o seu momento de ser importante também. Exatamente, mas não vai ser jogando nos dias atuais quando tu tá cavando um buraco pra enterrar o cocô do gato, tá ligado? Sim. Tipo, é que a galera também tem que entender, né? Exato. Esse tipo de coisa. Que toda regra precisa ter um contexto. É o feeling pra usar ou não usar. Sim. Toda mecânica precisa ter um contexto para ser utilizada. Eu acho que isso é o mais importante. E tem jogos que às vezes também se perdem um pouco nisso, né? Tem jogos que eles apresentam regras para tudo, tentando o jogo mais que vai pegar mais coisas e ele te obriga a usar todas. Daí também já é ruim. Assim, não vou falar qual é, mas teve uma experiência que eu tive que foi um jogo que eu não consegui jogar mais. Mas tudo bem. Atualmente fala aí pra aí. Então, eu acho que tudo que te obriga a alguma coisa você tende a não querer fazer. Ué, cadê Raul? Raul hoje tá piscando. Raul caiu. Tá usando pasmar. Daqui a pouco ele aparece de novo aí. Voltou. Cara, tipo, o GURPS ele é um jogo que ele traz milhão de suplementos, traz milhão de formas de jogar ele, mas ele também traz uma versão fast, que é extremamente simples de jogar, a versão light dele, tipo, era realmente muito simples. Eu joguei GURPS Supers, fazia o personagem, sei lá, coisa de 30 minutos. A gente jogou GURPS Segunda Guerra Mundial, cara, e jogar GURPS Segunda Guerra Mundial tu tem que fazer personagem rápido, porque tu vai fazer mais de um personagem na campanha, não sei que tu faça mais, né? Já faça mais no começo. Hoje atualmente eu tenho jogado muito Savage Worlds, que também é um jogo que tu faz personagem assim, ó, instalando o dedo tu faz personagem, e ele tem um monte de mecânica. Ele tem mecânica porque ele é um jogo genérico, e eu acho que jogos genéricos sofrem um pouco mais com essa história de mecânicas, porque, por exemplo, ele tem suplemento de espaçonave, suplemento de superpoder, suplemento de, sei lá, de fantasia medieval com magia, suplemento de ficção científica. Então, cada suplemento acaba trazendo regras meio que próprias, né?
Então, essas regras, elas precisam ser seguidas sempre, como nós falamos o tempo todo, quando o contexto valer. Então, você, narrador chato pra cacete, que quer aplicar a regra de cavar buraco do jogo de Segunda Guerra Mundial nos dias atuais em GURPS, você só é chato pra cacete, você não é o mestre das regras. Mas isso é um pouco do estereótipo, vocês não acham? Que é o narrador precisa... totalmente. Não, eu não digo nem que tá errado o negócio do GURPS, tá ligado? Eu digo o narrador que quer ser o cara que entende de todas as regras, então ele é o cara que quer aplicar todas as regras, mesmo que elas não façam sentido naquele contexto. É meio que um estereótipo do narrador de RPG profissional, como a galera costuma dizer, há uns tempos atrás. Tô errado? Não tá errado. Inclusive, eu diria que é bem normal, às vezes, o mestre não decorar todas as regras ou não lembrar de todas as regras enquanto tá jogando, né? E uma coisa que aconteceu na última sessão de D&D que eu joguei, né? Tipo, um personagem tentou agarrar um NPC, né? Usar a manobra de agarrar, né? E aí, tipo, isso tinha se passado já umas 3 rodadas da batalha, e daí, tipo, eu peguei o livro pra ver outra coisa e acabei esbarrando com essa regra e, tipo, tu não poderia fazer isso, porque ele é 2 categorias de tamanho maior que tu. Sabe? E aí, tipo, porra, a gente vai voltar todos os turnos pra desfazer a cagada agora? Ou tipo, não, ignora e toca, né? A regra da minha mesa sempre foi muito clara, cara. A regra é a que a gente definiu na hora. Se depois mudou depois, tá ligado? Vai ser depois. Mas isso que tu falou, cara, é uma coisa que me deixa um pouco incomodado. Que é o cara que tá jogando, daí acontece uma coisa, daí tu discorda dele. Daí tu fala assim, não, eu sou narrador, vai ser assim, beleza. Pro jogo continuar, pra não ficar parando, olhando o livro, etc. 2 dias depois o cara vem. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu falei, ó. Tá aqui, ó. Cara, beleza, mano. Na próxima vez a gente usa assim, cara. Parabéns. Você perdeu o tempo da sua vida pensando isso. Tipo, eu acho que assim, cara. Eu acho, particularmente, posso estar errado, provavelmente estou, que o narrador, ele precisa ser bom em contar uma história. As regras não necessariamente precisam ser o domínio do narrador, 100% dos casos. É muito melhor quando o narrador sabe todas as regras, porque ele se municia melhor contra os jogadores, né? Fazendo desafios melhores, coisas do tipo, nesse sentido, tá? Mas, no meu ponto de vista, um narrador que manja muito de sistema e é nada de cenário é muito pior, tá? Então, quando as pessoas vêm me perguntar assim, tu narra tal coisa pra mim? Eu falo, narro. Mas tu conhece esse sistema? Não, mas tu conhece? Conheço. Então tu me guia no sistema e eu narro. Eu narro a história e tu vai me guiando. Tá, tal coisa, claro que eu vou ler o mínimo do sistema pra um cara não fazer tudo da forma mais fácil possível. Eu não sou um imbecil, mas tipo assim, por exemplo, o D&D 5ª edição, eu admito que eu não domino ele. Eu não domino. O que eu conheço de D&D 5ª edição foi de jogando, né? Eu li o livro, eu tenho os livros, dei uma lida no livro, mas nunca li o livro do mestre, porque eu nunca recebi o livro do mestre da nossa amiga Galápagos, né? Recebi só o livro do jogador e o livro dos mestres. Esses eu vou clipar isso e marcar a Galápagos. Marca. Não se escreve vergonha na cara. Bom, mas brincadeiras à parte, tipo, então assim, eu não sou um cara que domina o D&D 5ª edição, eu narro o D&D 5ª edição. Tô errado? Posso estar, cara, mas eu acho que assim, o que importa é a galera se divertir. A galera tá se divertindo com a narrativa. Pô, mas eu me divertiria melhor se tu jogasse um sistema que tu domina. Beleza, cara, então acha outro narrador pra narrar D&D 5ª edição pra ti. Simples. Mas só fazendo um contraponto aqui, tu tá deixando de seguir as regras do sistema para seguir um outro conjunto de regras que são de regras narrativas. Olha aí, né? olha aí. Como contar uma boa história. É verdade. Bom, mas gente, nós estamos quase nos nossos finalmente aí. Vamos para nossa rodada final, que eu ainda tenho que mostrar as cartinhas novas aqui. Raulzito, e aí, cara? O mestre precisa seguir regras? Agora aquela marretada final, assim, encerrar esse assunto. Sim, cara. Eu diria que no geral, assim, tipo, se o mestre tiver parcimônia em saber quando usar as regras podem ser uma ótima ferramenta narrativa para criar histórias imprevisíveis, justamente, né?
É isso? Simples e rápido. É isso, foi curto, né? Eu fiquei até, Até emocionado. Então tá. E tu, Vitor? E aí, o que tu acha, cara? Bateu o martelo aí. Cara, eu concordo com o Raul, eu acho que precisa ter esse discernimento, né? É válido usar? Não é válido usar? Vai atrapalhar a história? Não vai atrapalhar a história? Né? Foi combinado dessa forma? Não foi combinado dessa forma? Se a gente pegar, por exemplo, coisa que é canônica, inclusive, né? Em Aparição e Esquecimento, chegou um determinado ponto que um tecnocrata foi e jogou uma bomba nuclear dentro do abismo e acabou com o jogo. Se você leva isso em questão, você não joga Aparição e Esquecimento. Sim. Então, tem coisas que são para serem ignoradas para existir a possibilidade do jogo ser jogado. Sim. Né? Então, eu acho que assim, você precisa, se você se dispõe a narrar uma aventura, a mestrar uma aventura, seja de D&D, seja de GURPS, seja de Mundo das Trevas. Tormenta eu não recomendo não, porque é muito desbalanceado no meu ver, mas tem gente que gosta, então vamos lá. Né? Mas assim, se você se dispõe a narrar uma aventura, cara, conheça pelo menos o mínimo das regras. Pelo menos o como se dá um combate, o como se aplica determinada magia, as magias mais comuns, as mais usadas, principalmente do nível que os jogadores vão começar a campanha, depois você vai pegando as outras, entendeu? Tudo tem uma maneira de acontecer, mas você precisa ter esse feeling, um momento que aqui cabe usar determinada regra, aqui não cabe usar determinada regra. E acho que esse é o grande pulo do gato. Né? O cara que tiver isso muito bem alinhado, ele acaba se tornando um narrador melhor do que aquele que não sabe nada de regras e sabe contar uma boa história, aquele que não sabe contar uma boa história, mas sabe tudo das regras. Você acaba criando um meio termo que você une todas as duas situações. E eu acho que isso que é a grande questão, se você usa ou não as regras. Com certeza. Muito bem. Com certeza. Bom, acho que é isso, né? Então é isso, galera. Usem as regras quando elas vierem a calhar, mas também não seja um imbecil que não usa nenhuma regra. Que também é chato pra cacete, né? E quando se propor a usar uma regra, respeite ela, né? Respeite ela. Isso aí. Use pra todos os jogadores, né? Não tenha preferência. Isso é importante. Preferência por algum. Bom, isso é muito importante. Agora, depois de tudo isso falado, a gente vai cagar total pras regras, porque a gente vou mostrar aqui pra vocês. Tem uma carta que eu criei especial pro Raul, que é uma carta de ataque de oportunidade. Não, mentira, Raul, não é ataque de oportunidade. Mas é parecida. É parecida. Então olhem na live vocês dois aí, porque né, não tem como mostrar aqui pra vocês, mas pra live vai aparecer aqui. Vou mostrar algumas, tá? A coleção ainda não está completa, mas aqui já vai ter algumas. E para quem acompanha as nossas falhas críticas já vai ver várias falhas que tem ali, né? Então, deixa eu ver como é que vai ficar. Ó, essa é uma carta simples, lembrando que as cartas são 4 níveis. Elas vão de simples, né, comum, que é a verde, rara, que é a azul, épica, que é a roxa e lendária, que é a dourada. Então, vamos seguir os 4 tipos. Esse é a primeira carta, né, que é a lógica poção simples, que é uma cura simples. Lembrando que elas são de uso pessoal, essa nova coleção. Logo, o cara pode usar nele mesmo. O que ele vai fazer com essa poção? Daí é com ele, né? Se o narrador permitir, num jogo medieval for uma poção, ele vai usar. Se for uma cura veio divina, daí não tem como usar em outra pessoa. Isso tudo vai depender sempre do narrador no final das contas. Bom, o que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver só se eu... vamos lá, tá aparecendo bem ali. Vou mostrar mais uma aqui então. Essa aqui eu achei muito legal. Pausa rápida. O vigia precisa de um tempo. Não sei se dá pra entender a situação ali, o que aconteceu, mas digamos que o vigia precisa de um tempinho ali pra resolver uma questão. Tanto quanto pessoal. Essa é aquela carta que o cara vai usar pra fazer uma distração, pra passar em algum lugar, coisa do tipo, né? Essa é uma carta simples também. Essa aqui eu achei sensacional. Sherlock Holmes recebe uma pista sobre o desafio, né? É aquela famosa ponto que vem do chat agora no formato de carta.
Só que às vezes é mais direto, né? Então ficou bacana pra caramba. Eu fiquei bem feliz com essa. Isso aqui aconteceu numa mesa minha. Pistolas extras, você não perde o seu ataque. Que a situação da falha crítica foi muito boa porque o cara tinha 2 pistolas. Tava apontando pro Tremere daí o Tremere com o movimento da mente tirou as 2 pistolas do cara. O cara sacou mais 2 pistolas. Entendeu? A gente ficou na mesa. Como assim? Quem anda com 4 pistolas assim do nada? Por que não andar com 4 pistolas? Então, pois é, né? Tu não Por perde, que não andar com uma bazuca também nas né? costas? Também? Tu não perde o teu ataque, basicamente. É assim que funciona essa carta. Daí nós temos a poção média, né? Que é a mesma coisinha, só que a poçãozinha média. É uma cura média. A poção é a única que, por enquanto, se repete, tá? Vai ter a média, a potente e uma especial que eu mostro depois, que é a lendária. Bom, essa aqui é a carta que eu falei do ataque de oportunidade, Raul, mas não é bem um ataque de oportunidade. Acertei sim. Você também acerta o ataque. Ou seja, tu tem que levar um ataque e tu também acerta o teu ataque, entendeu? Essa Boa. é a condição de uso. Por isso que eu disse que é como se fosse um ataque de oportunidade. Mas não é um ataque de oportunidade. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Essa aqui também, ó. Essa aqui ficou simples, né? O inimigo perde o próximo ataque. O inimigo perde o próximo ataque, né? Então, ele ia te atacar e alguma coisa acontece e ele perde a ação dele. Essa aqui vai ser bastante utilizada. Acho que é uma das Isso aí é mais... quebrado, hein? Mais ou menos. Vamos lá. Vai ser um desafio pro narrador essa daí, né? Roxinha, então, ó. Poção potente, né? Uma cura potente. Aí vai do narrador dizer o que é uma cura potente. São os 3 níveis de cura que eu tinha comentado, né? Agora vamos para mais uma roxinha. Essa roxinha que eu achei bem legal também. Espada mais 3. Recebe uma arma mágica provisória. É uma arma mágica. O cara vai poder descrever o que ela faz, né? Lógico que o narrador sempre vai ter a palavra final para dizer o que ela realmente faz. E ela é provisória, então ela vai durar a cena. Mas o que é legal nela é o contexto, né? Porque é como se tu estivesse fazendo um desejo. Então, dependendo do que tu pedir ao Deus, ao gênio, aquela pessoa que vai conceder o seu desejo, ele pode interpretar. Então, se tu pedir uma espada mágica mais 3, ele pode dar 3 espadas mágicas que vão servir por uma cena. Ou seja, né? Use com sabedoria. Bom, agora a da poção. Mais uma da poção, só que é lendária. Uma poção aleatória. O que o narrador vai dar pro jogador? Lógico que é uma carta lendária, né? Não vamos dar uma poção que mata o cara, ia ser muito escroto. Mas ele tem possibilidades 1000 aí. Essas cartas lendárias, elas têm uma porcentagem bem menor de acontecer, né? E tem uma exclusiva, tem 2 exclusivas que tem uma que tem 5 cartas no baralho e tem uma que tem uma carta só. Aqui tem uma carta só, eu vou mostrar por último. Na verdade tem 2 que tem uma carta só. Eu vou mostrar a primeira que tem 5, que é essa aqui, que é a Mercador. Um vendedor de bugigangas aparece. Então você precisa daquela chave para finalizar a campanha, que você vai ter que olhar toda a dungeon para abrir a porta. Putz, cara, olha só aquele vendedor ali no canto vendendo exatamente a chave que a gente precisa. Então é uma carta bem quebrada, mas ela é uma carta lendária e só tem 5 no baralho todo, né? Logicamente o narrador vai ter que fazer isso de uma forma que ela seja funcional, só que não precisa também acabar com a aventura, né? O cara pode ter a chave, mas ele pode pedir alguma coisa em troca. Não diz nada que não pode. E aí, Raul, já tá preocupado? Não, por enquanto ainda tá sussa. A última vai te preocupar. Tá. Cuspido, seu personagem volta à vida. É uma ressurreição, basicamente, né? O nome é maravilhoso. É a ideia que tu foi expelido de um mímico porque você é imprestável, uma coisa do gênero, né? Então, essa é uma carta lendária também que só tem uma no baralho todo, tá? Então, quem receber ela, até ele usar, ninguém mais pode reusar ela, né? Isso aí é boa pra quando o Zé estiver mestrando, né? É verdade. Lembrar de guardar, né? Olha aí. E por último, essa é a carta, eu acho, mais foda de todas.
narre o final da cena. História épica, narre o final da cena. É o poder de narrador. Tu assume o poder de narrador. Uma carta só. Tu pode... Claro, se o cara quiser... o combate acaba. Beleza, agora se ele quiser, o combate acaba, nós encontramos um tesouro gigantesco que tem todos os itens maravilhosos do livro do jogador e dos monstros e do narrador, e é com o player, vai da criatividade do jogador. E sabe o que é mais legal, Raulzito? Eu tô falando isso aqui, mas não tá descrito em lugar nenhum mais isso. Então quem tem essas informações é quem tá no chat com a gente, quem vai ouvir esse podcast no futuro e quem vai ver lá quando for pra Rede Vermelha. A galera que vai usar as cartas vai receber e vai acabar usando e não entendendo que ele pode narrar o que ele quiser na cena. Isso que vai ser o mais bacana, sacou? E lógico que a gente nunca vai dar essa informação de novo. Bom, essas são algumas das cartas da coleção nova, galera da coleção. E, bom, eu avisei aí no chat que quem chegasse lá do patronato e falasse que veio do patronato, como o Altíssimo fez, ia ganhar uma caixa extra. Então vai ganhar essa caixinha, já vai ganhar de cara uma caixinha dessas, tá bom? E cara, é isso. Agora a partir de amanhã elas já estão valendo. Não sei ainda se eu vou conseguir finalizar até amanhã a coleção, mas eu acho que sim. E agora é comprar carta e usar pra parar com essas reclamações, né, Raul? Porque tinha muita reclamação. O pessoal dou carta, não ganha. Vai parar com isso. Fechou? Então é isso, vamos pro nosso jabá então pra gente encerrar com chave de ouro. O que tu achou das cartinhas, Raul, antes de fazer o teu jabá? Cara, eu gostei. Tu falou que eu ia me preocupar com a última, mas é o contrário, ela tira de mim a responsabilidade como mestre, então eu sou todo a favor. Show de bola. Então é isso. E pode fazer teu jabá aí, Raulzito. Cara, eu vou botar link dos 2 últimos textos que eu escrevi pro Movimento RPG. Um de Vampiro à Máscara, que fala dos sangues ralo, ou pra quem é velho, que nem eu e o Vitor aí, o sangue fraco, né? Sangue fraco, eu conheço como sangue fraco. E um que eu gostei muito, que é o Guia do Mago de Old Dragon 2, né? Que eu publiquei, depois repercuti no grupo aberto de Old Dragon 2, né? E tipo assim, eu sempre joguei muito mal de mago, né? Eu nunca tive muita criatividade, assim, pra pensar em como usar a magia de uma maneira diferente, sabe? Mas eu tive vários jogadores que jogam bem de mago, assim, então tem várias situações que eu botei lá que aconteceram em mesas minhas, assim, sabe? Tipo, o cara botar o símbolo da loucura numa pedra e arremessar, sabe? Coisas assim. E daí, tipo, eu vi bastante gente comentando depois lá no grupo de Old Dragon, tipo assim, cara, que ideia foda. Então, quem quiser comentar lá no post com mais ideias legais de magia, fica à vontade, assim. Tipo, usar a ressurreição na armadura de couro. Caralho. É interessante. Eu usei uma vez uma muralha. Diferente, né? Uma muralha que tu usa de energia, né? Eu esqueci o nome da magia. Eu sei que é uma muralha de energia de prismas, assim, pra segurar a gente da sucção de um furacão, tá ligado? A gente ficava tudo grudado na muralhinha, assim. Tipo, o que nós fazemos agora? Eu falo, não sei, porra, não tem tanta magia assim. Foi tenso. Show de bola. Links no chat, então. Vitor, e você pode fazer o seu jabá aí também. Aproveita o espaço. Então, cara, de certa forma eu já fiz, né, dos textos que a gente escreve aí. Estou escrevendo sobre Wraith e The Oblivion. O link está aqui do primeiro e até então único, mas virão mais por aí. Show de bola. E tô pegando também os de Changeling. Vou te ajudar pra então. Poder... Vou botar o link. Você pega, você bota. Boto da Liga Você bota aí? Boto sim. Show de bola. Direto show da de parte bola. de Changeling aí, ó. Ao vivo pra galera.
né? Eu falo dos dois extremos, né? Do lado mais lúdico e do lado mais sombrio do mundo das trevas. É verdade. Coisa que é raro achar, inclusive na internet, né? Em português. Mas vamos lá, vamos seguindo aí. E essa semana, né, Raul, tem mais um texto de Changeling saindo. Essa semana sai Changeling na sexta. Na sexta-feira. Isso aí. Desculpa, gente. Acordei cedo pra caramba hoje. Bom, mas é isso, galera. Eu queria Relaxa. agradecer a presença de todos que estão aí no chat com a gente. Obrigadão mais uma vez pela participação. Altíssimo, manda pra mim. Passa o calendário. Boa, obrigado, Raulzito. Amanhã nós temos... O que nós temos amanhã, Raulzito? Catedral. Ah, putz, Raul, eu achei que ele tinha me lembrado porque ele lembrou. Não, eu te lembrei porque eu não tinha certeza. Catedral. Não foi uma lembrança, foi uma confirmação, né, Raul? Daí eu queria confirmar, só que eu tava com vergonha de perguntar abertamente, assim, sabe? Então... Entendi. Tá, Catedral? Amanhã nós temos Catedral do Santo Bruxo. A nossa história é a Santa dos Olhos Tristes, é isso? Isso, exatamente. Eu sempre confundo, porque são duas santas, né? Tem a Santa dos Olhos Tristes e a Nossa Senhora das Dores, né? Nossa Senhora das Dores, que é das duas lives de terça ainda, pra me ajudar, e encerração. Então... Encerração é uma cidade muito católica, né? É verdade, é verdade. Mas, então amanhã nós temos live, vou jogar com o meu personagem que já ganhou ilustração. Mais um personagem que ganhou ilustração nós vamos mostrar amanhã, galera. Essa história tá muito bacana, tá? A Catedral do Santo Bruxo tá top demais. Estamos jogando Runter the Reckoning. Falei certo, Raulzito? Raulzito ficou me corrigindo no a nossa guia de criação de personagem, né? Eu acredito que a pronúncia é Reckoning. Reckoning, tá? Isso. Então, caçadores... Como é que é? Como é que é? A tradução que nós tínhamos chegado? Acerto de contas, a vingança. O acerto de contas. A vendetta. A vendetta, né? Então, galera, amanhã, a partir das 9 da noite, quarta-feira, nós temos Guilda dos Guardiões, Nessus RPG, episódio final de Nessus RPG. E ó, quem tiver na live vai ganhar um PDF, vai concorrer a um PDF de Nessus RPG, galera, tá? Já vou deixar aqui falado na segunda-feira. Segunda-feira, a partir das 9 da noite, tem que estar na live, tem que participar da live, tá? Vai concorrer a um PDF de Nessus RPG. Esse RPG que foi trazido pelo Brasil, que foi criado e está sendo publicado pela Craftando Jogos, que já bateu o financiamento, então vai concorrer. Não pode estar jogando, tá? Não vale estar jogando. Altíssimo malandrão ali. Eu estarei na live jogando, porra, não adianta. Mas vai ganhar um PDF, galera, tá bom? Sexta-feira nós temos Starfinder, episódio final de abdução, final total, porque é a última temporada, o último episódio, então vem pra encerrar essa história com chave de ouro, galera. Então vai ser top. Semana que vem tem muita coisa nova, tá? Semana que vem vai ser a transição de Nessus pra... Acho que já pode falar, Raulzito. Raulzito vai jogar esse, né, Raul? Eu vou? Shadow of the Demon Lord. Essa tô empolgado. Então, ó, semana que vem, tá? Não nessa, semana que vem temos Shadow of the Demon Lord, então não vai ser na próxima semana. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.